Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Soraya Moraes. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito. É o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, Tão sublime nome sublime. é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Ele levanta. Aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, santo. Nome mais puro. Jesus. Nome bendito. É o nome de Jesus. Nome mais santo, 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 santo. nome mais puro, Nome sublime, nome bendito, é o nome de Jesus. Meu nome, Jesus. Jesus, Meu nome é Jesus. glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Não há outro nome. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, nos reunimos em culto de adoração a Deus. Hoje, dia do Senhor, dia em que deixamos todo o tempo, ou o maior do nosso tempo, para nos encontrarmos com Deus. Um tempo maior de comunhão, de oração, de leitura da palavra. Louvamos a Ele porque Ele tem sido bondoso, fiel, misericordioso para conosco. Deus é soberano sobre todas as coisas. Temos dito isso domingo após domingo, porque reconhecemos isso, reconhecemos essa soberania nas nossas vidas. E nós vamos orar adorando a Deus por tudo que Ele é e louvá-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pai, nós estamos diante da Tua presença neste momento. Queremos elevar nossos pensamentos a Ti em oração de adoração, ó Pai, reconhecendo
e te adorando pelo Deus que tu és, Deus soberano sobre todas as coisas, Deus grandioso, Deus que tem levado todas as coisas conforme a tua vontade, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente. Por isso nós nos colocamos diante da tua presença, porque também tu és um Deus santo. E nós reconhecemos isso. Agradecemos pelo teu cuidado para conosco, manhã após manhã, renovando as tuas misericórdias. Agradecemos, porque mesmo nesse tempo de isolamento, tempo de pandemia, tempo em que muitas coisas têm nos afligido o coração, Pai, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é justo e fiel e está cuidando de cada um de nós dia após dia. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, que tem sido nossa regra de fé e prática. Tem sido nosso alimento espiritual, dia após dia. Ó Deus, aceita a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso culto, que seja agradável na tua presença. No nome de Jesus que oramos. Amém. Abramos nossas Bíblias num salmo de louvor e gratidão a Deus, salmo de número 96. Salmo 96, estarei lendo este salmo. E os irmãos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhem. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. É o salmista nos convidando a louvar a Deus. E ele, por três vezes, ele repete a palavra cantai. Cantai, cantai ao Senhor, e ainda anunciai entre as nações a sua glória. Irmãos, como pessoas conhecedoras do Evangelho de Cristo, conhecedores do que Deus fez por nós, nós devemos louvá-lo, bendizê-lo em todo o tempo. Por quê? Como diz o versículo 4, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Só a Ele é devida toda a honra, toda a glória. Por isso nós vamos
louvá-lo com o hino de número 26. Hino de número 26 dos nossos hinários. Louvor ao Deus grandioso. E a primeira estrofe diz assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvemos ao nosso Deus com este hino, atentando para a letra e as palavras que esse hino traz ao nosso coração. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Nós ainda vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez no livro dos Salmos. Salmo de número 13. Salmo de número 13. Está intitulado Oração de Fé. Ao mestre de canto, um salmo de Davi. Salmo de número 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando
estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O salmista, num primeiro momento, neste pequeno salmo, apenas 6 versículos, ele nos traz a impressão de que se encontra angustiado. Por 4 vezes ele questiona: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Irmãos, muitas vezes nos encontramos diante de Deus, nos colocamos diante dele, e muitas vezes nesta situação, às vezes angustiado, às vezes aborrecidos, às vezes sem ter uma visão daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Outras vezes parece que a fé esfria, a esperança parece que desaparece, e muitas vezes então nos encontramos nessa situação, principalmente quando vivemos num mundo tão distante da presença de Deus. Mas o salmista, independente da situação que ele enfrentava neste momento, ele redobra a sua confiança em Deus. E no versículo 5, ele expressa a sua fé da seguinte forma: no tocante a mim, confio na tua presença, regozije-se o meu coração na tua salvação. Confio na tua graça. O salmista confiava no Senhor, no zelo que o Senhor tinha e teve com ele, no cuidado que Deus teve em todo o tempo com ele, e da mesma forma para conosco, irmãos. Independente, como já disse, da situação que vivemos, Deus tem cuidado de nós, Deus tem sustentado nossas vidas, Deus tem sido zeloso para com cada um de nós. E nós temos que, da mesma forma, expressar diante da sociedade, diante daqueles que estão ao nosso redor, e principalmente diante de Deus: confio na tua graça. Sim, irmãos, devemos declarar isso. A nossa confiança nesse Deus zeloso e cuidadoso. E ainda, diz o salmista: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Irmãos, essa é a nossa pequena devocional nesse momento. É a palavra de Deus que tem falado ao nosso coração e que tem nos fortalecido. Nos colocamos diante dele mais uma vez em oração. Pai nosso, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por podermos estar diante da tua presença, a presença que é santa. Agradecemos porque, mesmo diante das lutas, das dificuldades, das intempéries da vida, o Senhor tem sido gracioso para conosco, zeloso, cuidadoso, sustentando-nos, ó Deus, dia após dia. E nós te agradecemos por isso. Reconhecemos que somos falhos, que pecamos, que muitas vezes nos esfriamos na meditação da palavra, na comunhão com o Senhor, na oração. Muitas vezes a nossa esperança parece que vai acabar. Mas, ó Deus, queremos da mesma forma como o salmista
declarou neste pequeno texto, também queremos declarar que confiamos na tua graça, Senhor. Confiamos no teu cuidado, confiamos nas tuas misericórdias, confiamos na tua salvação, que é Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, venha nos encher com teu Santo Espírito nesse tempo de culto, quando cantaremos cânticos de louvor ao Senhor e principalmente quando ouviremos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos desafia, que o Senhor nos corrige, que o Senhor nos ensine, ó Pai, nesse tempo. Que, ó Deus, possamos, ao terminar esse culto, estar melhores do que antes, possamos estar mais fervorosos na tua palavra, mais confiantes no Senhor, e possamos testemunhar do teu nome, como é uma ordem do Senhor, ó Pai. Ó Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ó Deus, o clamor do teu povo nesse tempo de aflição. Que o Senhor venha, ó Deus, fazer a tua vontade aqui nas nossas vidas, na nossa igreja, nas famílias desta igreja, nos lares, aqueles que passam por lutas, dificuldades, aqueles que muitas vezes desviam dos teus caminhos, aqueles que por ora dão mau testemunho, ó Pai, que professaram a fé, mas não vivem aquilo que professaram. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um. Pai, fale aos nossos corações e nos ensina, ó Deus, a viver de acordo com a tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus com 2 cânticos. Vamos cantar a Ele, como diz o salmista: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Louvemos a Deus. Em seguida, após os cânticos, passaremos a palavra então ao pastor, que será um instrumento de Deus para trazer a sua mensagem aos nossos corações nesta noite. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu
Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus átrios de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus átrios de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Boa noite, queridos. Que Deus esteja com todos vocês que nos acompanham, seja pelo nosso canal do YouTube ou pelo sistema de alto-falante da nossa igreja. Amados, nasceu no meu coração um desejo muito forte da gente ter uma série de pregações na escola dominical
que também pudesse ser adaptada às nossas mensagens da noite, do nosso culto noturno, que tratasse a respeito da imitação de Cristo, de conhecer ao Senhor Jesus. E o tema que nós vamos seguir, seja na escola dominical, ou seja também no nosso culto à noite, é mais que um carpinteiro. Na escola dominical nós já vimos hoje de manhã as reflexões sobre a glória de Cristo. Então nós vamos abordar os evangelhos, as cartas, o Antigo Testamento, aquilo que reflete a glória do Senhor Jesus. E especificamente à noite nós vamos estar tratando a respeito do Evangelho de Marcos. Então nós vamos iniciar hoje à noite uma série de mensagens, todas elas voltadas no Evangelho de Marcos. Nós vamos pregar todo o Evangelho de Marcos durante esse tempo que teremos aqui em nossa igreja. Então segue aí a introdução, o vídeo introdutório dessa série de pregações no Evangelho de Marcos. O propósito da nossa série é à luz do Evangelho de Marcos, aquele que é o mais breve dos evangelhos. Nós iremos conhecer mais sobre a pessoa, a obra e ensinamentos de Jesus, aquele que é muito mais do que um mero carpinteiro, que é o Cristo, o Filho de Deus. E a pergunta que nós iremos responder ao longo desses domingos é: quem era ou quem é Jesus Cristo? E o texto bíblico dessa noite, e nós abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, faremos a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 1 a 8. Antes de lermos, vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor é incomparável. O Senhor não habita em tendas nem em templos feitos por mãos. O Senhor está acima de todas as coisas. Grande é o Senhor. Nesse momento eu te peço, Jesus, que o Senhor venha se revelar a nós, bondoso Mestre. Que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Texto que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amados, quem foi o autor deste livro? Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Veja bem, Marcos não faz parte daquele grupo seleto de 12 discípulos. Então não adianta você querer decorar os 12 apóstolos
Começando ali nos evangelhos, né? Dizendo, eu já sei 4 dos 12 discípulos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. Esses 4 são evangelistas. Dos 4 evangelistas, 2 foram discípulos de Jesus. A saber, Mateus e João. Então, no começo, no primeiro evangelho, você tem Mateus. O 4º evangelho, você tem João. E aí você tem os 2 do meio, né? Que são Marcos e Lucas. Marcos e Lucas não foram necessariamente discípulos de Cristo, mas foram discípulos dos apóstolos. Eles fazem parte da 2ª geração de discípulos. Lucas caminhou com o apóstolo Paulo, que embora não fizesse parte daquele grupo que caminhou nas ruas da Galileia com o Senhor Jesus, Paulo foi comissionado pessoalmente por Cristo, quando este se revelou a ele em Damasco. Logo, Paulo era apóstolo e Lucas caminhou muito perto de Paulo. Já Marcos, ele tem um nome composto. Ele, na verdade, era chamado de João Marcos. João era seu nome judeu, um nome muito comum na língua aramaica para os judeus, né? João, ele é o correspondente no hebraico para Jonas. Então, Jonas no hebraico, João no aramaico. Assim como Josué no hebraico, Jesus no aramaico. Então, João era um nome comum nos dias de Jesus. Marcos já é uma referência a um nome romano. Então, provavelmente, João Marcos era um judeu que tinha de certo modo também uma ascendência, né, parentes romanos, ou uma cidadania romana, podendo assim dizer. Então João Marcos era este discípulo dos discípulos. Ele era filho de uma Maria, que está presente em alguns textos, em especial de Atos, capítulo 12, que é quando o apóstolo Pedro ele sai de maneira milagrosa da prisão, e ele vai então à casa de uma Maria, que tinha uma serva chamada Rode. Então, naquela ocasião, os discípulos estavam reunidos na casa dessa Maria, que era mãe de João Marcos. A tradição apostólica também vai dizer que ele é aquele homem jovem que fugiu coberto por lençóis na ocasião em que Jesus ele foi preso. Ele caminhou muito perto do discípulo Pedro. Alguns vão dizer, né, que o Evangelho de Marcos, na verdade, foi uma ditação, né, por Pedro. Pedro ditou e Marcos escreveu. Alguns documentos antigos remontam a isto. E Marcos também foi uma pessoa que serviu de secretário do apóstolo Pedro nas suas cartas. Então foi uma pessoa que caminhou muito próximo, né, do apóstolo Pedro. Ele tem também uma história com o apóstolo Paulo. Marcos teve um episódio triste, no qual ele abandonou o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Ele é o pivô da briga, da dissensão entre Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária. E ele, no final da vida do apóstolo Paulo, ele é requisitado a fazer companhia, já quando Paulo estava preso, e ele escreve a 2 Timóteo, a segunda carta de Timóteo, e ali ele pede para que Timóteo levasse com ele Marcos. Então esse evangelista, ele tem muita história para contar, embora fale nada de si, porque não é isso que ele gostaria. Ele queria falar a respeito de Jesus. E ele começa o seu evangelho dando uma grande notícia. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui, né, e eu proponho o tema dessa meditação nessa noite, que é a grande notícia. Então, em primeiro lugar, nós temos o princípio, ou a origem dessa grande notícia, que a Bíblia chama de evangelho. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amados, só nesse primeiro versículo nós já temos muito que falar. Obviamente que por causa que nós estamos num vídeo, né, no YouTube, a gente precisa reduzir a mensagem.
mas nós poderíamos ficar aqui um sermão de domingo inteiro só nesse versículo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós temos aqui duas palavras que vão denotar a natureza desse Evangelho. A primeira delas é a palavra Cristo e a segunda, Filho de Deus. Quando Marcos ele escreve a expressão Cristo, que significa ungido, ele está fazendo menção ao Antigo Testamento, ao fato de Jesus ser o Messias que foi tanto aguardado. Meu querido, eu não sei se você já passou por alguma situação que você precisava de uma boa notícia, que você necessitava de ouvir uma boa notícia. Eu peço licença para contar uma experiência pessoal que eu tive esse ano. Esse ano de 2020 tem sido um ano um pouco diferente, difícil, né, para todos nós. E eu tive 2 momentos nesse ano em que eu precisei muito de uma boa notícia. O primeiro foi logo no começo do ano, lá no mês de janeiro, quando o nosso filho mais velho, Davi, numa certa manhã, ele acordou sem conseguir movimentar a sua perna direita. E nós fomos resolver algumas coisas na cidade, a Mayla estava no final da gravidez e ele não conseguia se movimentar. Quando nós chegamos na cidade, ele parou completamente, ele não conseguia andar. E levei ele ao pronto-socorro. O ortopedista, naquela consulta, nos disse a respeito de 2 possibilidades. E ele começou na pior das possibilidades. Ele nos disse a respeito de uma enfermidade muito grave, que ela causa lesões no fêmur e por causa, dessa lesão, a criança ela deve ficar completamente imobilizada por cerca de 2 anos. Então se colocam vários ferros na perna da criança e ela não vai poder andar por 2 anos. E ele disse também que se não fosse esta grave enfermidade, seria uma sinovite na sua perna, no seu fêmur ali, E por causa disso, por causa dessa questão, ele me falou naquela consulta, que se o Davi não melhorasse até quinta-feira, certamente seria aquela doença muito grave. Amados, essa era a segunda-feira e foram dias terríveis para nós. Mas pela graça de Deus, já na terça-feira o Davi melhorou muito. Então ver o meu filho andando na terça-feira foi uma grande notícia para mim. Uma segunda ocasião foi quando, no mês de março, a Mayla foi ao pronto-socorro. Ela tinha acabado de passar por uma cesárea no final de janeiro e do nosso 3º filho, e a Mayla então foi para o pronto-socorro e foi diagnosticado que ela estava com apendicite e o apêndice dela já tinha estourado. Ela foi então para a cirurgia durou cerca de 4, 5 horas e eu fiquei no aguardo ali na sala de espera, esperando uma grande notícia, uma boa notícia, que pela graça de Deus veio. Talvez você já passou por situações assim, esperando uma boa notícia e o que veio a ti foi uma má notícia. O que veio não foi aquilo que você esperava. Agora imagine comigo o povo de Deus no Antigo Testamento que esperava ansiosamente por séculos e milênios a boa notícia a respeito do Messias. Essa foi a maior espera de todas. E a graça de Deus nos diz que a boa notícia chegou, e a melhor de todas as notícias. Então nós temos o princípio dessa boa notícia, do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que é o Messias. Mas o nosso evangelista Marcos vai dizer que Jesus e o princípio do Evangelho não é só da expectativa judaica a respeito do Messias, mas ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, aquele que reina sobre todos, aquele que é Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos essa
origem da grande notícia. Ela nasce de uma aliança de Deus com o povo. E ela nasce na encarnação daquele que é o Filho de Deus, dado por nós. Que grande notícia e maravilhosa notícia nós temos. A segunda parte do texto que nós lemos, ela é a respeito da pregação desse evangelho, que nessa ocasião é a respeito da mensagem do Batista, que vai do versículo de número 2 ao 8. E resumindo esta mensagem, João Batista, ele é a voz do que clama no deserto. Preste muita atenção, ele não é aquele que clama. Não é João Batista que está como um lunático no deserto pregando. Ele é a voz daquele que prega no deserto. Quem está pregando, clamando no deserto é Deus. João Batista é apenas a sua voz. E João Batista é uma pessoa muito icônica. É uma pessoa completamente diferente. Se você talvez cruzasse com ele naqueles dias de Jerusalém, você diria que ele era louco. Porque ele vestia uma roupa completamente diferente, né? Ele vestia roupas de pelos de camelo, ele usava um cinto, e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Por que João Batista tinha essa característica? Porque ele estava fazendo uma denúncia a respeito dos sacerdotes. Lembrando que João Batista é filho de sacerdotes. Ele é filho de Zacarias, a sua mãe é da linhagem sacerdotal. Certamente João Batista, ele seria, se não houvesse uma política corrupta sacerdotal, João Batista seria o sumo sacerdote no lugar de Anás e Caifás. Mas o sistema sacerdotal de Israel estava corrompido. Então, ao contrário dos sacerdotes que usavam vestes talares sacerdotais, João Batista usa em revolta, ele usa uma roupa de camelo. Ao invés de estar servindo no templo, João Batista está servindo no deserto. E ele é a voz do que clama no deserto, porque Deus não estava no templo. Como uma afronta aos sacerdotes, ele fazia isto. E ao mesmo passo, nós temos João Batista pregando contra o rei Herodes. Amados, a voz profética, ela não deve bajular o rei. Eu entendo os meus colegas pastores que desejam se envolver com política e assumem cargos políticos. Eu os respeito. Mas o meu entendimento, ao assumirmos cargos políticos, nós deixamos de ser pastores. Porque ou você é profeta, que vai, inclusive, quando o rei, quando o governante errar, à luz das escrituras apontar que ele errou, ou você é da corte real. Não tem como ser as duas coisas. E João Batista é o exemplo claro disso. De uma voz profética que, quando necessário era, denunciava, inclusive, os abusos do rei Herodes. Então, a mensagem do Batista envolvia isto. Primeiro, a sua vestimenta, que era uma denúncia ao sistema corrupto sacerdotal. E a sua voz profética, que não bajulava de modo nenhum o rei e os seus erros. E além disto, a mensagem do Batista, ela era profundamente cristocêntrica. João Batista utiliza algumas linguagens do tipo: aquele que é mais poderoso do que eu, aquele que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Existia uma tradição na época de Jesus e de João Batista, que os discípulos, eles tinham como se fosse um ditado, e eles falavam para os seus mestres o seguinte: eu estou disposto, mestre, a fazer com o Senhor qualquer serviço de um escravo, menos um, que é desamarrar as suas sandálias. Então havia esse costume, né? Um aluno faria qualquer coisa pelo seu mestre, menos isto, que era um serviço de escravo, que era desamarrar as suas sandálias. E João Batista, que daquele que é nascido da carne, nascido de mulher, é o maior dentre os homens,
João Batista vai dizer: eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Importa que ele cresça, João vai declarar, importa que ele cresça e eu diminua. A mensagem de João Batista, ela era profundamente cristocêntrica. Amados, a mensagem do Evangelho é sobre Cristo, tudo é sobre Ele, tudo é sobre o Senhor Jesus. Hoje nós estamos vendo apenas a introdução do Evangelho de Marcos. Jesus nem sequer ainda apareceu plenamente. Por quê? Porque João Batista está em cena nessa primeira parte do Evangelho de Marcos, que aponta apenas o princípio. Ela começa com a pregação de um homem no deserto. Ela começa com Deus fora do templo. É assim que começou. E Jesus entrou na história. Ele entrou na história para colocar todas as coisas em ordem. Que maravilha vai ser estudarmos o Evangelho de Marcos, ouvirmos as mensagens à luz deste Evangelho tão precioso. Na semana que vem, nós vamos avançar nos versículos 9 adiante e veremos o Senhor Jesus em ação e a sua graça irradiando em todas as suas ações. Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus por essa grande notícia que vem exatamente desse Evangelho que aponta para a aliança no Antigo Testamento e para a natureza perfeita de Cristo e que também aponta para a mensagem desse Evangelho que é profundamente cristocêntrica. Então Marcos utiliza a mensagem do Batista para dizer a respeito daquilo que ele vai fazer. Marcos vai pregar por meio do seu Evangelho. Ele vai pregar a respeito de Cristo. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado, Deus, pela tua presença e por Cristo Jesus. Nós louvamos, engrandecemos o teu nome. Nós adoramos a ti. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos encerrar o nosso culto dessa noite, respondendo a mensagem, entoando o hino de número 164, que fala desse nome que é precioso. Nós tivemos uma mensagem e o nosso desejo foi sermos cristocêntricos o tempo todo. E esse hino fala a respeito desse santo nome que é incomparável, que é o nome do Senhor Jesus. Cantemos em louvor ao nosso Deus, o hino de número 164, e após o hino, nós receberemos a bênção do Senhor. A esperança do porvir.
Amado Deus, Senhor e Pai, nós louvamos a Ti por esta semana que inicia, por essa noite que o Senhor nos deu. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja, que o Senhor a acompanhe, que o Senhor dirija os passos do Teu povo, para a honra e glória do Teu nome, nome que está acima de todo nome, nome que é incomparável, o nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, amado povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém.